assistindo esse episódio, que é sobre o Dark Horse e as emendas parlamentares, que foi conduzido, como tudo que ele conduz com brilhantismo, por esse que já é uma lenda no nosso jornalismo, né, o Fábio Panuzzi. Vamos assistir esse episódio agora também. Vamos lá. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Enquanto o país acompanhava as revelações sobre Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e o financiamento do filme Dark Horse, uma outra engrenagem do mesmo universo político operava longe dos holofotes. Emendas parlamentares, contratos públicos que movimentaram milhões de reais por caminhos nem sempre transparentes. A presidência esclarece. Ao seguir esse rastro do dinheiro, surge um nome até então desconhecido do grande público, Karina Ferreira da Gama. Letramento digital, o que ele quer dizer? Mas para entender como ela chegou ao centro dessa história, é preciso voltar lá no começo. O filme Dark Horse foi anunciado como uma superprodução internacional. Na prática, era um projeto de exaltação política embalado como cinema. Uma obra perfeitamente alinhada ao projeto do então secretário de Cultura, Mário Frias. My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president. Quando as primeiras cenas vieram a público, a atuação do ator Jim Caviezel deixou claro o que foi anunciado como cinebiografia era, na verdade, pura ficção. Uma comédia dramática ou um tragicômico melodrama para projetar Bolsonaro como herói. The nation is at stake. De repente, aparece na revista Intercept Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, o homem que comprou meia república para tentar salvar um banco falido. O pior bad boy da história era, na verdade, brother do senador Flávio Bolsonaro, que fez dele o financiador do projeto hollywoodiano. Topou fazer um investimento privado no filme privado, gente. 2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais, o dobro do custo do filme. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Horas antes do escândalo estourar, o senador tentou desqualificar o repórter que fazia a matéria, chamando o jornalista de mentiroso na porta do STF. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante. A descoberta de que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro eram gêmeos siameses acabou corando até o chefão do PL, Valdemar Costa Neto. Reuniões demoradas, silêncio e muitas desculpas para tentar justificar o injustificável. Os satélites do bolsonarismo não tardaram a se apresentar para tentar ocupar o espaço de uma candidatura que, àquela altura, não valia um tostão furado. Muito obrigado. As versões para tentar explicar o inexplicável mal eram apresentadas, logo caíam. Mais do que nunca, é fundamental a CPI do Banco Master já. Os tiros iam de todos os lados, até mesmo de amigos, como o deputado Mário Frias, o produtor executivo do filme. Em uma nota tão longa quanto mentirosa, ele afirmou o seguinte: como já esclareceu a produtora Go Up Entertainment, não há um único centavo do senhor Daniel Vorcaro em Dark Horse. Mas ele cuidou de fazer uma ressalva. Ainda que houvesse, não haveria problema algum, pois trata-se de relação estritamente privada entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido. E na época não havia qualquer suspeita a ele e seu banco. Vorcaro já havia sido preso uma vez, andava de tornozeleira eletrônica e estava há 2 dias de voltar para a cadeia quando foi cobrado por Flávio Bolsonaro. Mas Mário Frias teve que se desmentir novamente. Áudios do Intercept revelaram que ele era um dos puxa-sacos de Daniel Vorcaro. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante no nosso país, tá?
Preciso de vez em quando de falar como as coisas vão andando, tá? Surge então a ponta do novelo, a produtora GoUp. Afinal, quem é essa produtora GoUp? Quem são os sócios do projeto e os produtores reais? Como o dinheiro que saiu do Brasil chegou aos Estados Unidos e depois foi transferido de volta para o Brasil? No caminho do dinheiro surge o fundo Heaven Gate. Ele formalmente pertence a dois brothers de Eduardo Bolsonaro, o advogado Paulo Calixto e o corretor de imóveis Altieri Santana. Não foi pelo Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Os ditos e desditos vão se acumulando na velocidade da luz. Eduardo Bolsonaro agora aparece como produtor executivo do projeto, do qual jurava não participar. A essa época, o meu contrato era com a produtora, que basicamente disse o seguinte: Eduardo, bota esse dinheiro aqui, como o risco está 100% seu, eu vou te garantir você ser diretor executivo do filme. Surgem também as primeiras suspeitas de que o dinheiro do banqueiro sustentava a vida na babesca que Eduardo Bolsonaro sempre tentou esconder. O Intercept, que descobriu o endereço do ex-deputado, mandou um repórter a South Lake, no Texas. É lá que fica o spa em que Eduardo Bolsonaro encostou o tal colchão de ar. Tem um colchão inflável, né? Tem uma estruturazinha aqui que a gente consegue se virar. Uma mansão avaliada em 6 milhões de dólares, com piscina, quadra de tênis e aluguel de cerca de 30 mil reais por mês. Só que o repórter da Intercept tinha toda a cena registrada. E sim, lá estava a mulher de Eduardo Bolsonaro saindo do banho. E não era na casa do vizinho, provavelmente. Hi, my name is Steven Monticelli. I'm a reporter. I'm working with Intercept Brazil. And I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay. Thank you. É isso que a gente está enxergando aqui junto com vocês, junto com a comunidade cristã inteira. Esta é Karina Ferreira da Gama. Formalmente é a dona da produtora GoUp, que nunca fez filme nenhum. Ela tem 47 anos de idade e produzia pequenos eventos para o público evangélico. Só que teve a sorte de conhecer Mário Frias, para quem trabalhou na última eleição. E a partir daí, a vida dela mudou completamente. Karina está no centro de uma teia de relações corporativas cheia de singularidades. Ela é sócia de 4 empresas e também preside 2 ONGs. Uma dessas ONGs é o Instituto Conhecer Brasil. O Instituto Conhecer Brasil apresenta. Outra é a Academia Nacional de Cultura. E ambas foram muito bem aquinhoadas pela generosidade da bancada bolsonarista. Estamos aqui para transformar desafios em oportunidades. De repente começou a chover dinheiro público nas empresas e nas ONGs de Karina Ferreira da Gama. Desde que trabalhou na campanha do deputado Mário Frias, ela acabou se transformando numa espécie de prodígio empresarial. Vários deputados bolsonaristas do PL indicaram quase 4 milhões em emendas parlamentares para os muitos negócios dessa senhora. Felizmente nem tudo foi pago, mas só o padrinho dela, Mário Frias, deu mais de metade desse valor. As emendas parlamentares compulsórias foram instituídas 11 anos atrás para livrar os parlamentares da manipulação do executivo na liberação de dinheiro para projetos que são de interesse deles. Só que a partir daí, eles foram se apropriando de parcelas cada vez maiores do orçamento. Em 2025, foram 50 bilhões de reais em emendas compulsórias. Em 2026, serão 61 bilhões. Isso é 40% de tudo que a União tem para investir. Cada deputado terá este ano 40 milhões de reais para distribuir e cada senador 74 milhões. A falta de transparência amplia as possibilidades de desvios. Um dos sumidores de dinheiro são justamente ONGs de fachada que lavam a grana do crime e da corrupção. É este o papel que, segundo os investigadores, caberia ao Instituto Conhecer Brasil, ao qual o deputado Mário Frias Filho destinou 2 milhões de reais em emendas. E não foi só ele. Marcos Polon mandou 1 milhão. Bia Kicis admitiu ter indicado 150 mil. 3 outros deputados estaduais paulistas indicaram emendas para essa ONG de Karina da Gama. Valéria Bolsonaro deu 100 mil reais. Lucas Bove, 213 mil. E Gil Diniz, 200 mil. Até aqui, todos são bolsonaristas do PL. Mas o petista Luiz Fernando Teixeira, que se disse enganado, indicou mais 190 mil reais.
Karina venceu uma licitação suspeita para instalar 5.000 pontos de Wi-Fi em locais públicos de São Paulo. Um projeto de 157 milhões de reais. Aqui nessa praça, bem no centrinho de São Paulo, entre a Rua da Consolação, a Avenida São Luís e a Xavier de Toledo, segundo a prefeitura, há 27 antenas instaladas. Eu consegui encontrar só 4. O que eu não consegui encontrar foi internet funcionando. Desativado, ele está desativado. Não aparece Wi-Fi. Como não tinha nenhuma experiência na área, Karina subcontratou outras empresas para realizar o serviço. E cada poste desses custou R$42 mil para o contribuinte paulistano. O site da Prefeitura de São Paulo informa que em alguns locais há mais de um modem instalado. Aqui no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, por exemplo, deveria haver 8 antenas, mas eu só consegui localizar 2. Uma delas é essa que está aqui, olha, bem do lado aqui da minha cabeça. Mas o pessoal que frequenta esse ponto aqui na praça diz que ela nunca funcionou e também nunca apareceu aqui ninguém para tentar consertar e dar alguma utilidade a esse equipamento tão caro e que deveria estar à disposição da população. Essa senhora é dona da banca de jornais que fica bem embaixo da antena. Ouça o relato dela sobre o Wi-Fi livre da prefeitura. Essa antena funciona? Não. Não funciona? Desde que foi colocada nunca funcionou. A senhora nunca viu o sinal de Wi-Fi dela aqui? Não. E como é que a senhora usa a internet aqui? Eu tenho internet. Minha, eu pago a internet. A senhora tentou? Oi? Tentei. E várias pessoas vêm e tentam também. E não resolve? Karina foi a ponta de um duto pelo qual passou muito dinheiro público. Ainda não se sabe exatamente quanto, mas ao menos 220 milhões de reais passaram pelas mãos dela, somando o orçamento de Dark Horse, o dinheiro da Prefeitura de São Paulo, das emendas parlamentares e outros contratos, por exemplo, com o governo do Distrito Federal. Paradoxalmente, ela leva uma vida espartana na periferia de São Paulo. Esta é a Vila Brasilândia, um típico bairro de classe C e D na zona norte de São Paulo. Espiando por cima, não é difícil perceber que é um imóvel modesto, peça que se encaixa com perfeição no mosaico de construções singelas com telhados de Eucatex. Os vizinhos, que pouco sabem de Karina, dizem que ela só se distingue dos demais porque tem um carro de luxo. Conheço assim meio que de vista, né? Entra, chega com o carrão dela aí, abre essa garagem, baixa a garagem, é muito difícil até mesmo ver ela. Não fala com ninguém, narizão empinado como sempre, né? A gente até fica assim, né, se perguntando como uma pessoa que ganha tantos mil mora numa comunidade, né, praticamente aqui, né? This mito, this legend is gonna win, okay? O enredo da produção de Dark Horse certamente renderia um roteiro muito mais interessante do que o filme dos Bolsonaro. A obra, com um orçamento de candidato ao Oscar, é com certeza a maior comédia de erros do cinema brasileiro, arte degenerada que os produtores sempre disseram desprezar. Também não era de se esperar muito de uma produtora que teve que colocar em seu portfólio até produções de uma outra produtora por não ter o que mostrar. Como bem dizia o Barão de Tararé, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Turma, não é mole não, né?